A paz do Senhor Jesus, mais um dia, mais uma semana que se inicia e nós estamos aqui falando de Jesus. Não tem tempo melhor, não tem tempo mais oportuno ou mais precioso do que aquele que nós ocupamos em falar de Jesus ou em ouvir falar de Jesus. Eu quero compartilhar com você nesta tarde, nesta semana, nós estamos com o tema Dá-me uma bênção. Você precisa de uma bênção? Aleluia! Todos nós precisamos de uma bênção, precisamos de algo vindo da parte de Deus. E nesta semana nós estamos aqui no livro de Juízes, capítulo 1, e o versículo é o versículo 14 e 15, onde nós vamos falar sobre uma mulher por nome de Áquisa. E o texto bíblico que nós temos como base, ele vai dizer assim, olha, o versículo 14. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: "O que você quer?" E ela respondeu: "Dá-me uma bênção, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de águas." E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Um pedido de uma filha para um pai que foi concedido. Aqui nós vemos Calebe, ele foi um dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã e que voltaram com uma boa notícia. E agora ele tem essa filha, ele precisa casar essa moça, então ele vai ali e ele convoca algumas pessoas e ele diz assim, olha, que quem conquistar a cidade de Quiriat-Zefer casaria com sua filha Áquisa. E nessa batalha e nessa peleja, Otoniel, que era primo de Áquisa, ele venceu e ele se casou com ela. Otoniel, o primeiro juiz de Israel. Não foi qualquer um que esse pai escolheu para sua filha, né? Ele tinha um objetivo e ele conseguiu. Essa moça foi bem casada, essa moça foi bem educada e agora ela se casou, então agora o pai vai dar um presente de casamento para ela. Então Calebe escolhe umas terras e dá como presente para sua filha. Só que as terras que Calebe deu de presente eram umas terras na região do Neguebe, umas terras ali onde a região eram bem áridas. Então as terras não eram muito produtivas, não era uma coisa muito boa. Então Áquisa, ela recebe aquelas terras como presente. Só que depois que ela já havia casado, um dia ela começou a conversar com seu marido, Otoniel, e talvez ela disse assim, olha, meu amor, aquelas terras não é muito boa. Vamos pedir para o meu pai outras terras, né? Talvez ela dissesse isso, ela disse isso. E eles conversaram e concordaram. E ela foi até Calebe pedir novas terras, pedir um lugar melhor, né? Umas terras melhores. Ela queria umas terras que tivessem fontes. Com certeza ela sabia e ela conhecia esse lugar. Porque aqui nós vemos uma mulher cheia de ousadia, cheia de coragem, cheia de determinação e posicionamento. E é isso que nós temos que ter, é isso que nós temos que ser em muitas ocasiões da nossa vida. Então, ela vai, e o texto que nós lemos diz que ela chega até o seu pai, e Calebe já pergunta o que ela quer. E ela pede para ele, pai, me dê uma bênção. E ela vai dizer, olha, eu quero as terras que têm fontes de água. Terras que produzem. Aleluia. Era este o presente. E a Bíblia vai dizer que Calebe concede o presente para sua filha. Glória a Deus. E aqui, o que nós podemos observar e o que nós podemos aprender? Que quando nós precisamos de uma bênção, nós precisamos ser ousados, ousadas. Às vezes a gente ora e a gente fica de braços cruzados, a gente não faz nada.
E muitas vezes nós precisamos fazer alguma coisa. Ela não se conformou. O pai dela havia dado um presente, mas ela queria algo que fosse melhor para ela, para sua família, para os seus filhos. Ela queria algo que fosse bom para a sua família. E o que nós temos feito? Nós temos muitas vezes pedido a nossa bênção e nós temos cruzado os nossos braços e nós não temos feito nada. Nós precisamos agir, nós precisamos ir à guerra, né? Nós precisamos ir à peleja, nós precisamos guerrear, nós precisamos lutar. Queremos uma bênção e não podemos desistir. E isso me faz lembrar uma outra passagem da Bíblia que está no livro de Gênesis, no capítulo 32, onde nós podemos ver a história de Jacó. Quando Jacó, ele vai lutar com o anjo, né? Jacó, ele está retornando a Jerusalém depois de alguns anos de exílio. Ele retorna a Jerusalém e ele teme, porque o seu irmão Esaú havia jurado matá-lo. Mas Deus já tinha um plano perfeito, Deus já tinha tudo certo ali e deu tudo certo no encontro desses irmãos. E quando foi para passar ali no Val do Jaboque, Jacó, ele manda tudo vai para frente. Passou a sua mulher, passou os seus gados, passou a sua mudança, a sua mobília, passaram tudo. E aí só ficou Jacó por último. E a Bíblia vai dizer que ele ficou sozinho no Val de Jaboque. E então aparece um ser celestial e começa uma grande luta entre Jacó e o anjo. E a Bíblia vai dizer que eles lutaram a noite toda, até o amanhecer. Essa guerra foi travada, eles lutando, eles pelejando ali. E a Bíblia diz assim, olha, que ao amanhecer, né, Jacó, ele foi ferido ali na sua coxa por aquele ser celestial. E agora Jacó, ele sai dali, já não sai mais o mesmo. Ele sai dali, né, com um defeito físico, né? Ele sai dali mancando, mas a Bíblia diz que ele foi abençoado. Ele queria a bênção. Jacó queria uma mudança na sua vida. Ele queria uma mudança de dentro para fora, né? Porque Jacó era conhecido como o enganador, como aquele que engana, o trapaceiro. Ele tinha esse rótulo, mas agora, depois dessa luta com esse ser celestial, com esse anjo, tudo mudou na vida de Jacó. Agora não era mais Jacó, agora era Israel, aquele que lutou com Deus, o príncipe, aleluia. Ele teve a sua identidade mudada depois dessa luta. E muitas vezes nós queremos a nossa bênção e a gente não quer fazer nada, a gente não quer nem se levantar do lugar. E aqui, olha, para esse homem, a Bíblia é clara nesses exemplos, que para esse homem ser abençoado, ele precisou lutar uma noite inteira com um anjo. Sair dali ferido para ele ter a sua identidade mudada. Glória a Deus. Tem até um louvor que há um tempo atrás se cantava muito, que dizia assim: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Aleluia. Então, se você está precisando de uma bênção, se você está precisando de algo sobrenatural de Deus, nós precisamos agir, nós precisamos nos levantar, nós precisamos muitas vezes nos dar as mãos e nós precisamos ir atrás, porque o Senhor, ele tem algo preparado muito grande para as nossas vidas. Talvez hoje o que você precise é uma mudança de identidade, né? Às vezes o mundo, ele nos rotula com algo que talvez aconteceu lá no nosso passado, com algo que nós vivemos lá atrás, e o mundo nos rotula hoje.
Eu quero te dizer que hoje o Senhor, Ele vem mudar isso, Ele vem mudar a tua história, Ele vem mudar a tua identidade, mas você precisa se posicionar, você precisa se levantar. A palavra do Senhor diz assim, olha, levanta-te e resplandece, porque a luz do Senhor, porque a glória do Senhor, ela vai nascendo sobre você. Então nós precisamos nos levantar, nos posicionar, ir atrás. Você precisa da bênção, vai buscar. Você precisa de algo do Senhor e às vezes parece que está difícil, que está impossível. Não desista, continue lutando. Não tenha medo de fazer como Axa, não tenha medo de ter coragem, de ousar, não tenha medo, peça para Deus aquilo que você tem necessidade, aquilo que você quer, peça detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes e Ele concede coisas grandes na nossa vida, mas Ele também concede detalhes na nossa vida. Não pare, não desista, seja persistente nas tuas orações, se posicione. Eu estava lembrando a história de Jó. Jó, ele teve grandes perdas na vida dele, ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos. Imagina essa situação de perda, uma situação muito triste. Jó, ele perde tudo. Mas no capítulo 42, vai dizer assim, que Jó, ele orava pelos seus amigos, ele começou a orar, Deus começou a ouvir a oração de Jó. Jó não desistiu em nenhuma dessas fases que ele viveu, em nenhum desses momentos que ele viveu, Jó desistiu. Jó teve um posicionamento, ainda que com poucas forças, ainda que diante de uma doença, diante de perdas, Jó não desistiu. E a Bíblia vai dizer que Jó, agora ele começa a orar pelos seus amigos. E Deus, ele mudou a situação de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. E agora Deus começa a abençoar, Deus começa a dar bênçãos para Jó. E a Bíblia diz que agora tudo que Jó tinha, ele começou a receber em dobro. Aleluia. Tudo foi em dobro que Jó recebeu, mas ele precisou passar por uma situação e ele precisou ser forte, ele não desistiu. E nesta tarde, neste dia, eu deixo um dos textos aqui do livro de Jó, da passagem de Jó, que diz assim, porque há esperança para a árvore que, mesmo cortada, ela voltará a brotar, e não cessarão seus renovos, e se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos à planta nova. Aleluia! Então, olha, vai vir coisa boa, tem coisa boa chegando, tem algo bom chegando, ainda que você acha que não tem mais jeito, não dá mais, as raízes, né, já estão envelhecidas, parece que não vai ter vida. O Senhor Jesus diz assim, vai ter bênção, aleluia, vai vir bênção, vai vir coisa boa, ao cheiro das águas brotará. Então, não desista, não pare, saiba que o Senhor, o nosso Deus, Ele tem o melhor para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Mas se posicione, faça como fez Axa, como fez Jacó, como fez Jó e como fez tantos outros personagens da Bíblia. Não desistiram, porque Deus tem uma bênção para a tua vida. Deus te abençoe.